Discussão a ata de número 3051, da sessão ordinária 17/8/2020, a qual, não sofrendo impugnação, será considerado aprovada. Está em discussão. Está em votação. Está aprovada. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura do expediente. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Rosa. Solicito a dispensa da leitura do expediente das indicações e pedidos de informação. Coloque em discussão o requerimento do vereador Paulo Rosa. Coloque em votação. Está aprovado e assim será. Senhor presidente, solicito 5 minutos ainda para acertar as documentações e as proposituras e requerimentos a serem lidos. Coloque em discussão o requerimento do VIC. Coloque em votação. Está aprovado. Devagar, agora já tem. Pode com calma. Ah, tá bom. Tá bom. Tá joia. Certo no fim? Manda brasa aí. Uma nojinha, ela tá por R$12. Bom, fica certinho, melhor, pô. Você gravar. Eu recebi uma vez uma... Esse foi. Eu recebi o título da Ordem Soberana Dom Pedro I, maçonaria. Tá. Mas eu tive que pagar lá na época o jantar. O jantar já pago. Eu recebi. Sabe o que foi? No Terraço Itália. Nunca subiram nos convidados.
Retomando a sessão, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Requerimento dos vereadores Luciana Batista e Edson Sidnevic. Moção de apelo. Considerando que recentemente foi anunciado pelo governo do Estado o possível retorno às aulas presenciais a partir do dia 7 de outubro de 2020. Considerando que a outra previsão do governo de São Paulo era que as atividades presenciais pudessem ser retomadas no dia 8 de setembro, mas a data adiada por recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus. Dessa forma, requeremos que, em virtude da contaminação dos alunos da rede pública estadual, bem como a todo o corpo docente, requeremos que a presente cópia seja encaminhada às lideranças partidárias legislativas do Estado de São Paulo, ao governador João Agripino da Costa Dória, secretário de Educação Rosiele Soares da Silva, e também às câmaras e prefeituras municipais da região. Coloco em discussão o requerimento dos vereadores Luciana e Edson Sidnevic. Peço a palavra, senhor A presidente. palavra, vereadora Luciana. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, as pessoas que nos acompanham pela internet. Nós estamos entrando com uma moção de apelo, pedindo ao governador que suspenda as aulas este ano. Estava previsto para começar em setembro, foi adiada para outubro. Então, nós estamos aí pedindo, em nome da população pirassununguense que nos procurou, vários professores, pais de alunos, que estão muito preocupados com essa questão da pandemia. Estamos pedindo apoio também para as câmaras da região, para a Assembleia Legislativa, para que nos ajude a esse ano não ter mais aula, porque a pandemia não terminou e é um risco para nossas crianças. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Luciana. Continua em discussão. Continua em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Está aprovado o requerimento. Requerimento do vereador Paulinho do Mercado. Com grande satisfação, uso o presente para parabenizar a nova Igreja Família da Paz por sua presença em nossa cidade. Assim sendo, requeiro a mesa regimentais com autorizações da nova Igreja Família da Paz e ao pastor Leandro Francisco para que tome conhecimento da singela homenagem. Está em discussão o requerimento, vereador Paulinho. Está em votação. Aprovado. Requerimento do vereador José Antônio Camargo de Castro, com anuência de demais edis desta casa. Tenho a grande satisfação em parabenizar o escritor e jornalista Israel Fogel pela eleição como membro da Academia de Letras de Teófilo Otoni, na cidade de Minas Gerais. Dessa forma, requer a mesa seja consignado dos anais votos elevados com congratulações ao escritor, cientista, cineasta e jornalista Israel Fogel. Falei cientista, quase. Está em discussão o requerimento do vereador José Antônio Camargo de Castro. Está em votação. Está aprovado. Requerimento do vereador Vitor Darense, com anuência de demais edis desta casa. Com grande satisfação, uso do presente para parabenizar os munícipes Paulo Secarelli e Ricardo Torres pelo trabalho idealizado em parceria com a Prefeitura Municipal e o Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga no plantio de 120 árvores em uma área degradada localizada no bairro Jardim Leomeiro, no distrito de Cachoeira de Emas. Assim, requer a mesa votos de elevadas congratulações aos munícipes Paulo Secarelli e Ricardo Torres, e para que tome conhecimento da homenagem desse Poder Legislativo. Está em discussão o requerimento do vereador Vitor. Está em votação. Está aprovado.
Requerimento do vereador Paulinho do Mercado, convenientes demais cedidos desta casa. Com grande satisfação, uso do presente para parabenizar a inauguração no último dia 20 de agosto do segundo templo da Assembleia de Deus do Ministério Renovo Ebenezer, na Vila São Pedro. Assim, requeiro votos de elevadas congratulações à Assembleia de Deus do Ministério Renovo Ebenezer pela inauguração do seu segundo templo, encaminhando-se cópia ao pastor Robson Maurino Pereira da Silva, para que tome conhecimento desta homenagem. Está em discussão o requerimento do vereador Paulinho do Mercado. Está em votação. Está aprovado. Requerimento do vereador Vitor Nares, com anuências demais dedicados desta casa. Com grande satisfação e alegria que esta casa recebe notícia da promoção do coronel Adriano Frutuoso da Costa, a patente de general de brigada. Desta forma, para parabenizar a merecida promoção, e que a mesa pelos regimentais sejam consignados nos anais da presente sessão votos elevados congratulações ao general de brigada combatente Adriano Frutuoso da Costa, para que tome conhecimento desta homenagem do Poder Legislativo. Está em discussão o requerimento do vereador Vitor. Está em votação. Está aprovado. Requerimento do vereador Paulo do Mercado, com anuências demais edidos desta casa. Com grande satisfação, uso do presente para parabenizar a nova Igreja Assembleia de Deus Profética por sua inauguração em nossa cidade, no último dia 14 de agosto. Por conseguinte, requer a mesa sejam consignados nos anais de trabalhos da organização elevadas congratulações à nova Assembleia de Deus Profética pela inauguração, encaminhando-se próprio ao pastor Rodrigo Fabiano Chagas, para que tome conhecimento. Está em discussão o requerimento do vereador Paulinho do Mercado. Está em votação. Está aprovado. Requerimento do vereador Paulinho do Mercado, com anuências e demais edidos desta casa. Com grande satisfação, uso o presente para parabenizar a inauguração, no último dia 15 de agosto, do segundo templo da Igreja Ministério Profético Cidade Edificada em Pirassununga. Congratulações ao Ministério Profético Cidade Edificada em Pirassununga e ao pastor Rogério Pereira Honorato da Silva, para que tome conhecimento desta merecida homenagem. Está em discussão o requerimento do vereador Paulinho do Mercado. Está em votação. Está aprovado. Requerimento do vereador Vitor Nares Neto. No último dia 19 de agosto, revivemos o aniversário de uma tragédia que, dentre vários, tem a população em situação de rua do Brasil como vítima. O massacre da Praça da Sé, em São Paulo, acontecido em 2004. Assim, requer a mesa regimentais sejam consignados nos anais da presente sessão votos elevados congratulações ao Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, encaminhando-se cópia da presente associação beneficente Instituto Vida Renovada, em nome do seu presidente Guilherme Ricardo e a Fraternidade Emaus, em nome do seu presidente Edson Pereira do Nascimento, para que tome conhecimento da singela homenagem que faz ao Poder Legislativo. Está em discussão o requerimento do vereador Vitor. Está em votação. Os favoráveis com os contrários que se levantem. Está aprovado. Requerimento do vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. Com grande satisfação, uso do presente para ressaltar o trabalho realizado pelo capitão PM Tel Santos de Souza, comandante da 4º Batalhão de Polícia Rodoviária da 2ª Companhia da Polícia Rodoviária de São Paulo. Excelente trabalho de valorização do policiamento rodoviário que garante a segurança de nossas estradas. Assim sendo, requer a mesa pelos regimentais sejam consignados nos anais de trabalhos da presente sessão votos de elevadas congratulações
ao ilustríssimo senhor capitão PM Tel Santos de Souza, enviando-se cópia do presente para que tome conhecimento dessa homenagem. Coloque em discussão o requerimento do vereador Wallace. Coloque em votação. Está aprovado. Requerimento do vereador Wallace Arias Freitas Bruno, com anuência de demais edis desta casa. Requerimento, moção de repúdio. Considerando que a fazenda Campininha, com cerca de 4.500 hectares, se localiza no município de Mogi Guaçu e possui áreas naturais protegidas sob a gestão do Instituto Florestal e possui um dos últimos fragmentos da Mata Atlântica e Cerrado da nossa região, com uma fauna e flora riquíssima. Considerando que, infelizmente, o governo do Estado de São Paulo declarou recentemente que pretende extinguir até 2021 o Instituto Florestal. Assim, por todo o exposto, requer à mesa de ambientais seja aprovada a presente moção de repúdio ao possível fechamento da Fundação Florestal e da Fazenda Campininha, enviando-se cópia ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, João Agripino da Costa Dória Júnior, para que reveja a decisão, mantendo-as em pleno funcionamento. Coloque em discussão o requerimento do vereador Wallace. Coloque em votação. Está aprovado. Requerimento da vereadora Luciana Batista. Requer a mesa experimentais seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente sessão ordinária projeto de lei 114/2020, de autoria do vereador Edson Sidney, que visa denominar de arquiteto Belarmino Deonero Júnior a horto municipal, localizado na Avenida Presidente Médici 51, Jardim Carlos Gomes, neste município. Coloque em discussão o requerimento, vereadora Luciana. Coloque em votação. Está aprovado. Senhor presidente, nós temos 6 requerimentos de voto e pesar. Solicitaria a Vossa Excelência e aos demais edis desta casa a permissão apenas para se fazer a leitura dos autores do requerimento e o nome das pessoas falecidas. Coloque em discussão o requerimento do VIC. Coloque em votação. Está aprovado. Requerimento do vereador José Antônio Camargo de Castro, pelo falecimento da senhora Helena Rodrigues Gonçalves. Dos vereadores Vitor Nares Neto e José Antônio Camargo de Castro, pelo falecimento do senhor Leonardo Barbirato. Dos vereadores Edson Sinevic e Luciana Batista, pelo passamento do senhor Marcos Tim Silva. Dos vereadores José Antônio Camargo de Castro e Edson Sinevic, pelo falecimento do senhor Robson Luiz de Oliveira. Do senhor Jefferson Ricardo, vereador Jefferson Ricardo Couto, pelo falecimento da senhora Flávia Padilha de Souza Silva. São esses os requerimentos, senhor. Coloque em discussão os requerimentos de pesar desta tarde. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Está aprovado. Senhor presidente, terminada a leitura do expediente. Obrigado, secretário. Terminada a leitura do expediente, consulto o senhor secretário se existe vereador inscrito. Vereador Léo Sampaio. Com a palavra o vereador Léo Sampaio. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, público presente, as pessoas que nos assistem de casa. Com satisfação que eu faço uso da palavra essa tarde na Câmara Municipal para falar com relação aqui a alguns assuntos pertinentes. Primeiramente, quero falar com relação a um pedido de informações que eu estou fazendo, e eu vou lê-lo na íntegra. Considerando as denúncias recebidas por este vereador de possíveis irregularidades na compra de peças e serviços terceirizados por parte da municipalidade,
Considerando que a denúncia envolve os servidores e serviços executados na oficina do Pátio Municipal, considerando que é papel deste vereador zelar pela eficácia e economicidade da gestão pública de nossa cidade, diante dessas considerações, solicito ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informações. Como são feitas as compras de peças e serviços para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde, Educação e Obras? Qual o tipo de procedimento tem sido aplicado para realizar pesquisas de preço? Favor encaminhar cópia de todos os 3 orçamentos de compra de peças e serviços prestados por terceiros de janeiro de 2020 até a presente data. Favor encaminhar cópia de todas as notas fiscais e AFs, nota fiscal avulsa, de janeiro de 2020 até a presente data, juntamente com a cópia do documento que tenha a assinatura e identificação de quem efetuou o recebimento das peças ou serviços comprados. Favor encaminhar cópia das requisições das últimas compras, solicitadas para a aquisição de peças ou serviços em veículos da municipalidade de janeiro até a presente data. Favor encaminhar cópia de todos os contratos firmados pela Prefeitura Municipal com empresas de fornecimento de peças e serviços de conserto de veículos firmados de janeiro de 2020 até a presente data. Favor encaminhar cópia da tabela Audatex e Tempário referente às últimas compras de janeiro de 2020 até a presente data, contratações feitas para serviços e manutenção em veículos da municipalidade. Favor descrever quem é o servidor responsável que tem a chave de acesso aos sistemas. Ainda estão em vigor os contratos das empresas que fornecem esse sistema de tabela Audatex e Tempário. Favor encaminhar cópia do contrato com essas 2 empresas que fornecem o sistema. Se não estão em vigor, o que pretende fazer a municipalidade? Haverá processo licitatório para essa contratação? Quando será? Quem é o auditor de valores da Prefeitura Municipal de Pirassununga? Quem é o gestor de compras dos contratos de serviço e manutenção em veículos da municipalidade? Quem é o servidor do almoxarifado que aprova as compras? Qual é o destino das peças que são substituídas? Como é feita a conferência e registro e destino das peças utilizadas? Como é feito o controle das peças novas que chegam até o mecânico da Prefeitura Municipal? Favor encaminhar cópia do controle das peças que chegaram de janeiro até a presente data. Descrever a origem e destino das peças. Bom, eu recebi algumas denúncias de que o almoxarifado está praticamente desmontado, que as coisas não estão funcionando, que as planilhas de entrada não estão mais funcionando, que a distribuição das peças estão sendo feita de forma aleatória, que as compras estão sendo feitas sem gestor de compra e que não existe mais uma fiscalização de alguns meses para cá, aparentemente 4 meses para cá, em cima da compra e distribuição de peças dentro do pátio municipal, mais especificamente na oficina, atendendo aí a prestação de compra de peças e serviços para os veículos da saúde, da educação e do pátio municipal, veículos pesados e leves. Então, cabe aqui a esse vereador fazer aí o pedido de informação, está buscando aí as informações junto à Prefeitura Municipal e tentar trazer aí à luz da discussão o que é que está acontecendo e resolver o problema. Eu vi aqui que o vereador Vitor fez aí uma congratulação à Emaús, que é uma entidade sem fins lucrativos que atende aí dependentes químicos e também recolhe homens de rua, né? Então, eu queria, na mesma linha, parabenizar o Edson e toda a comunidade Emaús, que desenvolve um excelente trabalho na nossa cidade, e lembrar que foi feita uma cobrança por mim aqui já há 2 semanas, com relação à cobrança. A Emaús desenvolve um trabalho fantástico, tem aí um contrato com a municipalidade, e ela está recolhendo os homens de rua há meses
tá? Desde o princípio da pandemia, e está sem receber pelo seu contrato. Tá? Então, eu queria aqui pedir ao Executivo Municipal que reveja os seus conceitos, que reveja as suas prioridades, né? E atenda à necessidade da entidade. Porque esta entidade, apesar de não estar recebendo os seus honorários por contrato firmado com a Prefeitura Municipal, continua levando marmita quente e retirando as pessoas da rua nesse período de frio, nesse período de pandemia. Um minuto, vereador. Obrigado, presidente. Eu quero aqui também falar a respeito da Santa Casa, que a gente tem visto aí uma discussão frenética aí nas rádios e nos meios de comunicação, que haviam mandado alguns médicos embora do PA, depois recontratou no mesmo dia, uma pressão muito grande em cima da Santa Casa, em cima da administração. A Santa Casa aparentemente tem sim algumas dívidas, essas dívidas ultrapassam aí alguns milhões, mas muitas dessas dívidas já estão fracionadas e parceladas ao longo de anos, que são coisas que já vinham sendo feitas. Existe uma solicitação de empréstimo de aproximadamente 11 milhões de reais para a Santa Casa, para colocar a casa em dia. E eu queria ressaltar aqui uma questão muito importante. Aparentemente, a Santa Casa tem dinheiro para receber da Prefeitura Municipal, algo em torno de 2 milhões aí, que é palco de um recurso, que o senhor prefeito municipal entrou com recurso para não pagar a Santa Casa. E eu queria dizer o seguinte, há muitos anos, 12 anos mais especificamente, eu estou na Câmara Municipal, e eu já vi a Santa Casa passar por várias dificuldades. Inclusive, uma vez iniciou-se até um processo de fechamento da porta do pronto-socorro, por falta de pagamento da Prefeitura. E hoje eu vejo, a gente tem aqui um prefeito que é médico, que trabalha há quantos anos dentro da Santa Casa Municipal. Puxa vida, será que ele não consegue ter um olhar mais caridoso, um olhar mais, um ponto de equilíbrio, sentar com a Santa Casa, com o Ministério Público, tentar organizar isso e dar um respaldo para a Santa Casa? A Santa Casa está falando em fechar, está falando em abrir concordata, abrir falência, é o único hospital que Pirassununga tem. Nós estamos falando de todas as famílias de Pirassununga, sabe? Será que a gente, com um prefeito médico, nós vamos ver fechar a Santa Casa? Nós vamos ver ter uma Santa Casa falida? Será que precisava disso? É o que eu tinha, senhor presidente. Boa tarde. Obrigado, vereador. Consulta o secretário se existe mais vereador inscrito. Vereador Vitor Nares. Com a palavra, o vereador Vitor Nares Neto. Boa tarde, presidente, nobres pares, toda a população. Alô, testando. Ei. Agora vai. A gente perde até o raciocínio. Aproveitando, pode deixar. Presidente, retomando aí, aproveitando a discussão que foi levantada pelo vereador Léo aqui, é muito triste realmente a gente ver a Santa Casa passando por dificuldades, assim como foi dito, né? O vereador Léo falou que há 12 anos observa e tem esse problema, essa dificuldade, não é de hoje. E também a gente tem que ter bom senso aqui e tem que fazer justiça, porque em 6 meses de governo, dificilmente alguém vai solucionar um problema que vem se arrastando há 20, 30, sei lá quantos anos. Então, ao invés de apontar os culpados, ou dizer por que não faz, por que não fez, porque muita gente teve oportunidade e realmente não fez. Nessa tarde aqui, eu estou encaminhando aqui ao Executivo uma indicação por conta de não termos aí poderes para fazer um projeto de lei nesse sentido, mas eu estou enviando uma indicação para que a gente possa criar aí uma maneira, através do carnê de IPTU, de possibilitar uma doação,
um ticket solidário que as pessoas possam ali, durante o período que recebe o IPTU, que é uma forma simples que todos vão receber nas suas residências aí, uma opção de contribuição voluntária para poder ajudar uma vez por ano aí a nossa Santa Casa. Uma vez aqui nessa casa eu tive a oportunidade de escutar aqui do próprio comandante na época do Corpo de Bombeiros, que disse que bastaria um valor de um pedágio, de repente, que a gente paga para ir de Pirassununga para Porto Ferreira, de parte da população, para poder manter o serviço com manutenção nas viaturas do bombeiro. Então, a gente sabe que a dificuldade não é só na Santa Casa, a dificuldade é na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, na Polícia Ambiental, em todos os setores tem dificuldade. A gente tem que propor algumas soluções. Não adianta a gente vir aqui, eleger um culpado e colocar na cruz. Acho que todo mundo está aqui para contribuir, assim como nós, vereadores, temos feito, e buscando recursos, buscando projetos, e, inclusive, colocando à disposição também da administração da Santa Casa para poder intermediar, se for necessário, algum processo, algum projeto entre Executivo, Santa Casa, entre o Governo Federal e o Governo Estadual. Então, acho que está na hora da gente ter bom senso, porque a gente ficar jogando aí a população contra a Prefeitura, acho que não é o momento exato para a gente poder fazer isso. Pois não, Zé Castro? Não, dentro dessa linha de raciocínio, vereador Vitor, o que a gente tem visto também, um bom trabalho, do Executivo, do Dr. Dimas, referente à Santa Casa, tudo que pode estar sendo feito dentro do Executivo, e também entrar com alguma coisa agora, não seria um momento, eu acho que entrar com uma representação, ou, igual foi comentado, uma venda, nem pode, porque é uma coisa particular, não pode ser, é igual diz, eu acho que a Santa Casa é invendável, se existir essa palavra, O que nós temos é igual você falou, se unir cada vez mais, porque não é dele, não é dos anteriores e nem vai ser dos próximos. É da população, a população que mais sente isso, tá? Está de parabéns na colocação. Acho que nós temos que ser justos e a gente sempre buscou se pautar aqui por auxiliar de alguma forma, sempre nos colocando à disposição. A gente sabe da dificuldade. É difícil, eu acho que é difícil até aparecer alguém querendo assumir a Santa Casa para administrar na situação que está. Quando tem recurso no cofre, quando você tem uma folha de pagamento redonda, que você tem condição de administrar sem problemas, todo mundo quer. Mas, numa situação difícil, eu até entendo, e nós temos que ter o reconhecimento das pessoas que também estão lá tentando fazer algo. Não adianta a gente ficar aqui jogando palavras ao vento para poder criticar, e essas pessoas têm que ser incentivadas a buscar a solução. Muito obrigado, presidente, por hoje é só. Obrigado, vereador Vitor Nares. Consulta os secretários se tem mais vereador inscrito. Vereador Vick. Com a palavra, o vereador Vick. Senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos assistem pela internet, o nosso boa tarde. Meus senhores e minhas senhoras, hoje nós gostaríamos de fazer várias colocações nesta minha fala aqui no expediente. Primeiro, eu gostaria de formular mais uma vez aqui a minha cobrança quanto às obras lá do PAN da Zona Norte,
que havia, de acordo com a conversa que obtive ao senhor prefeito, que estaria inaugurado na primeira quinzena do mês de agosto. Nós estamos quase findando um mês e, dentro daquilo que eu fui fazer uma vistoria até a referida obra, existem várias situações ainda a serem finalizadas. Então, fica aqui registrado por parte deste vereador a cobrança imediata para o término dessas obras que se fazem necessária para o atendimento a todos os moradores da Zona Norte de nossa cidade. Também gostaria de fazer algumas colocações que me parece que em várias outras colocações que nós fizemos aí no passado, parece que a coisa está se retornando da mesma forma. Eu explico por quê. Porque está havendo uma problemática do atendimento no transporte de pacientes. Eu não sei se é por falta de administração, de gestão, as pessoas que estão cuidando desses setores. Me parece até que existe, né, um acompanhamento dos veículos com referência ao monitoramento dos veículos de transporte. Mas só que parece que isso não é feito ou atendido a contento. Porque, na realidade, houve uma problemática de atendimento numa cidade para, posteriormente, esse mesmo veículo pegar outras pessoas para depois retornar em nossa cidade para fazer outro atendimento em outras localidades, mas, na realidade, isso não aconteceu, inclusive ocasionou várias situações de desagrado, inclusive comprometendo até o atendimento dos pacientes. Então, fica registrado aqui, nós vamos fazer essa cobrança diretamente ao nosso secretário. Queremos saber como é que é feito esse gerenciamento com esse veículo. Porque no dia que isso aconteceu, nós pudemos constatar que havia, na oportunidade, ali na central de ambulância, dois motoristas de plantão e mais 2 veículos, inclusive uma ambulância e um outro de pequeno porte para o transporte. Mas nenhum desses servidores, motoristas e nenhum desses veículos foram utilizados imediatamente para fazer esse atendimento. Quer dizer, o plantão só fica para ser estacionado, para ficar ali colocado, para ficar vendo as novelas e os filmes da tarde? Não, tem que trabalhar. Então, tem que existir realmente, de fato, que seja feito e atendido adequadamente. Uma parte, nobre amigo. Pois não, vereador. Você pode ter certeza de uma coisa, veículo não está faltando. Eu tenho passado lá, tem 23 veículos andando, pronto para trabalhar. Exatamente, isso que eu estou colocando, não, vereador. Haveria, naquela oportunidade, dois veículos disponíveis, 2 motoristas, mas não foi feito o atendimento imediato. Então, realmente, quem está sofrendo as consequências, muito embora tenha, né, se mobilização de veículos e de funcionários motoristas, mas não está correspondendo ao atendimento, infelizmente. Outra situação que nós estamos aqui preocupados é com referência aos boxes lá de Cachoeira de Emas, porque nós sabemos que está parado, o pessoal não está trabalhando, várias pessoas entraram com pedido para que ser anulado esses contratos, só que foi anulado alguns contratos, mas a prefeitura, né, está querendo receber todo esse tempo que o pessoal lá ficou sem trabalhar, sem ganhar dinheiro e sem usar aqueles boxes. Então, da realidade, o que eles querem é receber. E estão dizendo que não pode haver essa situação porque a remissão de receita. Quando, na realidade, tudo isso pode ser ocasionado e acertado
se o prefeito, uma questão de bom senso, mandar um projeto de lei para esta casa, colocando essa situação, falando a respeito da pandemia, da impossibilidade dessas pessoas não poderem trabalhar na localidade, que eu tenho certeza que essa Câmara irá aprovar, né, com maior tranquilidade, porque é uma situação realmente de, entre aspas, calamidade, porque a pessoa não pode trabalhar e, ao mesmo tempo, ela tem que pagar. Não está certo isso aí, está errado, erradíssimo. Também, eu não sei quantos minutos faltam ainda para que eu possa falar. 1 minuto, vereador. 1 minuto, e mais um que eu tenho, né? Então, mais rapidamente, depois, se não der, eu vou falar no expediente, uma vez que nós recebemos nesta casa a prestação de contas de 2017 do ex-prefeito Ademir Alves Lindo, e nós observamos alguns apontamentos com referência a várias situações, inclusive com a colocação da parte técnica com ressalvas e procedimentos. Nós, da maneira como analisei, foi uma decisão política a respeito dos conselheiros, mas nós também vamos, é claro, aprovar esta conta. Mas eu gostaria de colocar algumas situações que estão esclarecidas, inseridas nesse contexto, com referência a algumas irregularidades e que estão colocadas aqui e que foram denúncias desse vereador Vicky e vereadora Luciana, apontados pelos técnicos do Tribunal de Contas, que fazem parte daquela situação de reprovação das contas colocadas por esses técnicos com referência a essas contas. Eu sei que existem mais ou menos aqui 8 denúncias de apuração. Eu gostaria de lê-las, mas não vai ter tempo, certo? Que está execuindo o meu tempo, né? Não vai haver tempo, mas então eu me peço ao senhor presidente e aos demais edis e àqueles que nos assistem pela internet, para que nós possamos colocar desta forma junto à explicação pessoal. Tenho disso, senhor presidente. Tenho disso, senhores e senhoras. Obrigado, vereador Vicky. Consulta se tem mais vereador inscrito. Vereador Jefferson. Dispenso o uso da palavra. Consulta se tem mais vereador inscrito. Não há mais vereador inscrito, senhor presidente. Então, a seguir, passaremos à ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de solicitar a suspensão da sessão por 5 minutos, tendo em vista que tem alguns assuntos pertinentes que eu gostaria de tratar, conversar com os vereadores. Seriam eles a discussão a respeito de um projeto de lei complementar número 4 de 2020, que se consta na casa hoje, referente ao Código Tributário, que eu tenho algumas dúvidas, e com relação também à questão do ato da mesa diretora que foi colocado e que foi apreciado por essa casa e aprovado, no sentido do fechamento da casa, que a casa nós já estamos em período de faixa amarela, né, a nossa região, e eu gostaria de rever isso, de ver a possibilidade de estar conversando com o excelentíssimo senhor presidente e com a mesa diretora desta casa, para que a gente possa aí rever algum conceito, saber se há a possibilidade da gente dar o atendimento presencial para a população e abrir os trabalhos, quem sabe até rever aí a possibilidade de transmitir ao vivo as sessões ordinárias. Solicitado pelo vereador Léo, em relação ao projeto em discussão, a solicitação da questão de ordem é pertinente, está suspenso por 5 minutos.
Alô? É? Ó, faz favor, que quando eu tô falando, por isso que eu falo, vou participar, cara que eu vou.
Então, retomando a sessão, passaremos então à ordem do dia. Projeto de Lei 114/2020, vereador Edson Sidney Vick, visa denominar de arquiteto Belamindo Del Nero Júnior o horto municipal. Consulta o secretário se existem pareceres. Pareceres favoráveis às respectivas comissões a esse projeto. Havendo pareceres favoráveis ao referido projeto, coloque em discussão o artigo 1º. Coloque em votação. Está aprovado. Coloque em discussão o artigo 2º. Coloque em votação. Está aprovado. Coloco em discussão o artigo 3º. Peço palavras, presidente. Com a palavra, o vereador Vick. Nobres vereadores, apenas, primeiramente, já pedindo o beneplácito dos nobres disso a respeito da votação desse projeto, porque nós estaremos homenageando, né, um grande cidadão pirassununguense, né, um grande cidadão pirassununguense que muito trabalhou e muito fez por nossa cidade, né? Belarmininho, como era conhecido, é um dos grandes arquitetos da nossa cidade, participou com várias atividades, como secretário, como superintendente do SAEP, como assessor de vários prefeitos e sempre dando a sua contribuição ao nosso município, tá? Então, nada melhor do que denominarmos de arquiteto Belarmino Del Nero Júnior o nosso horto florestal. Ele que era uma pessoa muito ligado às coisas da vida, da natureza, e houvemos por bem colocar o nome do nosso querido Belarmininho lá no horto florestal, para que lá seja o local onde ele vai ser homenageado e realmente na essência daquilo que ele gostava de fazer e de ser. Estar junto às coisas boas e belas da natureza. Continua em discussão o artigo 3º. Coloco em votação. Está aprovado o projeto de lei em primeira discussão. E como consta regime de urgência, coloco em segunda discussão global. Está em votação. Está aprovado em primeira e segunda discussão o projeto de lei 114/2020. Projeto de lei 97/2020. Prefeito Municipal, visa autorizar a inclusão de nova ação 2645, apoio e atenção básica municipal da Lei 5.196, de 20 de dezembro de 2017, do Plano Plurianual para o período 2018-2021. Como consta em segunda discussão, o projeto coloca em discussão global. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Está aprovado o referido projeto. Projeto de lei 98/2020, prefeito municipal, visa autorizar a inclusão de nova ação 2645, apoio em atenção básica municipal, na lei 5.455, de 26 de junho de 2019, a lei de diretriz orçamentária para o período e exercício 2020. Está em Questão de ordem, discussão. presidente. Com a palavra, vereador Paulo Rosa. Gostaria de solicitar a inclusão também na votação dos projetos 99 e 110 que estão em segunda discussão. Coloco o requerimento do vereador Paulo Rosa em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Está aprovado, então será votado os 3 projetos que estão em segunda discussão em uma única votação. Então, colocando também em discussão 99/2020, prefeito municipal visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente,
e até o limite 305.636, destinado a atender a inclusão de inovação 2.645 e apoio à atenção básica municipal, e também o projeto de lei 110 de 2020 do vereador José Antônio Camargo de Castro, que visa denominar de Darcy Aparecido Borges a Rua 8 do loteamento Jardim Alto das Árvores neste município. Coloco então os 3 projetos em discussão global. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Estão aprovados os referidos projetos. Projeto de Lei 95 de 2020, Prefeito Municipal. Assunto: disciplina a utilização de veículos oficiais da Prefeitura do município de Pirassununga e na outra forma especifica. Consulta o secretário se existem pareceres. Aqui, Roberto, os pareceres? Não aparecer, senhor presidente. Não havendo parecer ao projeto 95, está retirado de pauta. Projeto de Lei Complementar 4 de 2020, Prefeito Municipal, visa autorizar o dispositivo da Lei Complementar 81 de 28 de dezembro de 2007, o Código Tributário Municipal. Consulto o nosso secretário se existem pareceres. Não apareceres no referido projeto. Não havendo pareceres ao projeto, à Lei Complementar 4 de 2020, está retirado de pauta. Informamos, então, aos vereadores que o projeto de lei 95 de 2020, se não for apreciado na próxima sessão, travará a pauta desta casa. Terminada a ordem do dia, então, neste momento eu consulto o nosso secretário, se existe vereador inscrito. Vereador Vitor Nares. Com a palavra, o vereador Vitor Nares Neto. Dispenso da palavra, presidente. Obrigado, vereador. Consulto o secretário se tem mais vereador. Vereador Edson Sidney Vick. Com a palavra, Edson Sidney Vick. Senhor presidente, nobres vereadores, mais uma vez, ocupo na fala, né, para colocar algumas situações que não houve tempo para que esse vereador colocasse durante o expediente. Primeiramente, eu gostaria de fazer a seguinte colocação. Nós sabemos da situação, da problemática, por tudo que está acontecendo, por tudo que está passando a nossa Santa Casa de Misericórdia. Há necessidade realmente de que algumas informações sejam prestadas de forma transparente para que nós, vereadores, e também a nossa população tome conhecimento. Esse vereador está encaminhando à Santa Casa um ofício nos seguintes termos: considerando que é público e notório a fragilidade econômica da Santa Casa de Pirassununga, que, consoante mídia regional, apresentou pedido de recuperação judicial. Considerando que a Santa Casa era proprietária do Plano Santa Casa Saúde, vendido há alguns anos atrás para o Plano de Saúde São Francisco,
considerando que a Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga recebe verbas da municipalidade e por ser o único hospital público de nossa cidade, há grande interesse em se tomar conhecimento dos valores recebidos pela entidade quando da venda do plano de saúde que possuía. Diante dessas considerações, uso do presente para solicitar as seguintes informações. Quando foi vendido o plano Santa Casa Saúde? Nessa época, qual era o montante da dívida da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga? Qual o valor da venda? Qual foi a aplicação do valor da venda? Quantas e quais empresas se interessaram pela compra? Quais os valores propostos por cada empresa? Quantas vidas eram atendidas pelo Plano Santa Casa Saúde? Quais foram os últimos 3 faturamentos do Plano Santa Casa Saúde antes da sua venda? O corpo clínico deu parecer para a venda? Qual foi o parecer? Qual foi o parecer? Antes da venda, o valor arrecadado pelo Plano Santa Casa Saúde era utilizado para pagar dívidas da Santa Casa de Misericórdia? Qual o montante? O Conselho Fiscal deu algum parecer a respeito? Foi por unanimidade? Houve algum parecer ao contrário? Por prestar outras informações a respeito do assunto. É o que nós estamos solicitando ao provedor da Santa Casa, o senhor Edinaldo Barbosa Lima, para que nos forneça e nos preste informações de forma transparente para que nós, vereadores e toda a comunidade, toda a população e também as autoridades possam tomar conhecimento do que realmente está acontecendo, o que aconteceu antes da venda do plano da Santa Casa, pós-venda do plano da Santa Casa, qual era a dívida e qual é realmente a dívida no presente momento. Também, eu gostaria de fazer algumas colocações, como eu já coloquei no expediente, a respeito da conta da Prefeitura do exercício de 2017, que já chegou a esta casa, todos os vereadores já receberam, mas eu gostaria de colocar algumas situações, porque nós sabemos que existem, né, pareceres, inclusive da equipe técnica do Tribunal de Contas, pela reprovação das contas. Mas, depois dos conselheiros, né, se reunirem, deram a decisão política, que realmente é aquela que vai ser encaminhada e que veio para esta casa. Mas, como este vereador Edson Sidneyvik e a vereadora Luciana, fizeram alguns questionamentos e denúncias ao Tribunal de Contas, as quais foram apontadas como situações irregulares na prestação de contas e que houveram necessidade de ser analisados e que culminaram com o parecer contrário da equipe técnica, e também para colocar que as denúncias que nós apresentamos não foram denúncias vazias, a saber, os senhores vereadores Luciana Batista e Edson Sidneyvik comunicam possíveis irregularidades no âmbito do Executivo Municipal quanto ao conserto de máquinas pertencentes à Prefeitura, a pá carregadeira e a moto niveladora. Até hoje ninguém sabe de nada também, né?
sem a existência do respectivo e prévio processo licitatório. Informou a fiscalização que a documentação acostada no expediente não demonstra a prestação do serviço, não sendo possível precisar a data, imagens, bem como sua qualidade, compromete inclusive a identificação do veículo. Apurou que a Prefeitura Municipal de Pirassununga não possui registro preciso sobre a movimentação dos equipamentos. Controla somente a entrada e a saída dos veículos do pátio, mas de forma bastante simplificada, como o vereador Léo colocou hoje, mais ou menos nesta situação. Ademais, como é um maquinário grande e pesado, sua movimentação não é constante, tendo ela que ficar no local onde está realizada ou realizando os trabalhos, razão pela qual, sem um controle individualizado da máquina, a análise quanto ao apontado se dá por prejudicado nesta situação. Assim, constatou-se apenas a ausência de controles efetivos de movimentação, utilizando-se a manutenção da máquina motoniveladora 90. Por fim, verificou-se in loco a execução contratual do certame licitatório, não sendo encontradas nesta parte irregularidades nessa situação. Agora, quanto às irregularidades da instalação do posto de combustíveis situado dentro do pátio da Secretaria Municipal de Obras, na Avenida Germano Diques, em Pirassununga, e de acordo com a denúncia apresentada pelos vereadores, fora instalado um posto de combustível com tanques aéreos, SAAC, Sistema de Armazenamento Aéreo de Combustíveis, sem a devida licença ambiental para tal. De acordo com a documentação do documento 36, foi apurado que há um pedido de licenciamento ambiental sobre o protocolo 6657. No entanto, o relatório da análise técnica datado de 19/3/18 traz a seguinte informação: o posto de abastecimento tipo SAAC foi implantado irregularmente... Mais um minuto, vereador. Obrigado. Não, mais 10 minutos, perdão. Irregularmente sobre o antigo posto tipo SASC. Portanto, nesse processo, a Prefeitura busca a regularização ao posto de abastecimento, porém, em local distinto do local onde for implantado inicialmente, tendo em vista a prova do laudo de inspeção que aponta irregularidades da atividade no posto tipo SAAC, entretanto, salvo o menor juízo, que é procedente a denúncia. Também, com referência às irregularidades ocorridas no Executivo relativas às obras da Unidade Básica da Saúde da Família, localizada no Jardim Itália. Em visita em loco, a equipe técnica apurou que as obras encontravam-se paradas. Os recursos para a construção da referida unidade têm origem federal, com contrapartida da Prefeitura Municipal de Pirassununga. Inicialmente, a primeira paralisação, conforme informa a própria denúncia, foi decorrente da falta de repasse por parte do ente federal. Em decorrência do discurso de prazo de contrato, este sofreu uma prorrogação em junho de 2017, contudo, a contratada não apresentou a documentação sobre a caução necessária para a efetiva prorrogação.
Depois de várias outras análises, entende-se essa fiscalização que, apesar de o poder público municipal não ter dado causa à paralisação, a morosidade ou agilidade em sanar o processo é de sua competência, sendo assim procedente a denúncia dos vereadores Vicky e Luciana. Também, mais uma denúncia dos vereadores Vicky e Luciana, apontada pelo Tribunal de Contas, relativo às contas de 2017, comunicando possíveis irregularidades na utilização do espaço público por particular. Foi o caso específico do segundo Pira Truck, em um evento realizado no Parque Municipal Temístocles Marrocos Leite, nos dias 12 a 14 de maio de 2017, e cujas dependências foram utilizadas por particular. Alegam os denunciantes que a cessão do espaço público ocorreu sem o recolhimento prévio das taxas. Diante disto, esta fiscalização obteve junto ao departamento competente comprovação de que o valor de R$ 5.002 encontrava-se pendente de quitação pelo particular. Porém, no parecer jurídico elaborado na mesma data da realização do evento, encartado ao processo administrativo 310/2016, a douta Procuradoria Jurídica afirma que tal valor já havia sido pago. Em vista disso, opina favoravelmente à formalização do termo de cessão do espaço público. Já as folhas 23, a Procuradoria informa que os autos chegaram à sua análise poucas horas antes de iniciar o evento, sendo seu parecer elaborado às pressas. Tendo em vista os fatos apurados, entendeu a fiscalização que a denúncia de cessão irregular no espaço público é precedente. Também dos vereadores Luciana Batista e Edson Sinevic denunciam suposta utilização de veículo da frota da Prefeitura Municipal para viagem de interesse particular do prefeito municipal. Relatam os interessados que o prefeito eleito para a gestão 2017-2020 for intimado a comparecer ao Tribunal Regional Eleitoral para tratar de processo em que figura como requerido. Após a análise dos documentos, a fiscalização concluiu que os mesmos fazem prova suficiente do uso irregular do bem público, visto que o registro de saída do veículo na Prefeitura, como os ofícios do TRE atestando apresenta, constitui prova suficiente de irregular utilização, uma vez que o assunto em tela não era da Prefeitura, mas sim do candidato a prefeito. Bom, nós temos ainda várias outras colocações para se fazer aqui, mas vai muito na delonga do espaço e de tempo. Então, está colocado aqui os apontamentos feitos pela equipe técnica do Tribunal de Contas a respeito de várias situações. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né, para dizer que tem mais 4 ou 5 denúncias aqui que foram apontadas realmente como irregulares, né? Denúncias essas dos vereadores Edson Sinevic e Luciana Batista, com referência a essas prestações de contas. Então, nós estamos aqui, não estamos falando que vamos rejeitar ou vamos deixar de aprovar as contas do exercício de 2017, mas nós estamos aqui apenas para esclarecimento de colocação desse vereador a respeito das denúncias que nós fizemos e mostrando que as nossas denúncias não foram feitas de forma vazia e
meramente de ordem política. Nós queremos o bem-estar da nossa comunidade, do bem-estar da nossa municipalidade, o bem-estar do erário público. E cumprimos realmente, de fato, o trabalho do vereador, que dentro maior das suas prerrogativas é de fiscalizar os atos do Executivo. E vamos continuar sempre assim. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Vick. Consulta os secretários, tem mais vereador inscrito. Vereador Jefferson Couto. Solicito a vice-presidente que assuma os trabalhos da Câmara aqui para que eu possa fazer uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Jefferson. Obrigado, presidente. Desejo aqui uma boa tarde a todos os colegas, ao vereador Natal, José Castro, Paulo Rosa, ao Vick, a Luciana, que se encontra ainda aqui no plenário. Gostaria de falar um pouquinho sobre o assunto Santa Casa, né, que foi citado essa tarde aqui, de um ponto de vista que não é o meu, né? Mesmo assim, eu digo que eu sempre respeito a opinião dos outros, porque em cima da nossa opinião e a opinião de outros, nós podemos construir uma opinião que realmente levará a Pirassununga para um lugar melhor. Antes de entrar no assunto Santa Casa, vou falar um pouquinho desta Casa de Leis, né? Nós, como presidente, nós, como mesa diretora, sempre pautamos a qualidade de vida dos nossos servidores, dos nossos vereadores e da população. E eu digo que nós tivemos um ato aonde nós, em questão de preservação da saúde de nossos servidores, vereadores, nós, como é que eu posso usar a palavra correta? Deixamos as portas da Câmara semi-abertas, né? Por quê? Nenhum vereador deixou de atender, nenhum vereador, a população. Nenhum servidor deixou de fazer a sua obrigação, mesmo trabalhando escalonados, home office, quando precisa, a Câmara não parou. No entanto, o nosso site, 100% atualizado pelo Fernando, está ok. Os nossos servidores, que trabalham em todos os outros setores desta casa, 100% ok. E a gente vê, nesta tarde, aonde pessoas que pensam diferente da gente, vereadora Luciana, que somos da mesa, vereador Vick, vereador Paulo Rosa, querem reabrir, escancarar as portas da Câmara Municipal para o Covid. Por que eu falo isso? Foi dado referências que a Prefeitura, a partir do momento que veio para a fase amarela, começou a atender a população como um todo, voltando à normalidade. Mas existe uma grande diferença de tamanho. Lá, o menor cômodo menor escritório, menor setor, é quase o tamanho da Câmara Municipal como um todo. Então é arejado, tem circulação de vento. Os espaços das mesas lá é 3 metros de distanciamento uma da outra. Aqui na Câmara Municipal tem cômodo, tem departamento que é 3 metros por 4. Existe de 3 a 4 servidores trabalhando dentro. A contaminação do Covid não é porque nós estamos na fase amarela que ela passou.
É inadmissível ver políticos pensando dessa forma. No entanto, a gente vê críticas à área federal, críticas à área estadual, e nós aqui estamos tentando fazer igual. É um absurdo isso. É um absurdo, vereador Natal. Nós, porque queremos utilizar, que é a nossa prerrogativa, mas antes da nossa prerrogativa, a minha opinião, uma vida não tem preço. Uma vida não tem preço. Eu sei o que é isso porque tenho na minha família, aqui de Pirassununga, uma pessoa que faleceu pelo Covid. Agora eu querer fazer palanque, eu querer fazer desta Casa de Leis a minha campanha, isso nós, vereadora Luciana, Vicky, Paulo Rosa, não devemos admitir. Eu não me escondo atrás das palavras e não falo em verdades. A nossa Casa de Lei tem que ser prerrogativa e exemplo, porque existe sempre o prós e o contra, mas eu vou dar um exemplo. O futebol foi liberado para profissional, porque eles têm um tratamento diferenciado. Tem lá o tratamento de medir a temperatura 5 vezes por dia, tem também o exame, cada 2, 3 dias o exame de Covid, e aqui dentro os nossos servidores, vereadora Luciana, presidente no momento, vereador Vicky, Paulo Rosa, nós temos esse tratamento aqui para dar para eles, sendo que um cômodo cabe 3 funcionários, vou voltar ativo, vou colocar os 3 juntos. Se entrar uma pessoa contaminada, o risco de ser 100% da contaminação aqui é grande. E a gente está pensando no quê? Nós estamos pensando no quê? Em campanha eleitoral. É uma pena que nós tenhamos políticos que pensam e seguem esse caminho. É uma pena. De todo o meu coração, eu não admito isso. Eu respeito, mas do mesmo direito que tem de usar a tribuna e jogar na internet, eu também tenho. Direitos iguais. Mas a minha opinião sobre a Santa Casa, eu digo que é impossível a gente aqui desse plenário, né, a rua, os moradores desta cidade, falar que há uma má gestão de tantos anos da Santa Casa, vai sobrecair sobre o prefeito Dr. Dimas. Eu já vi outras administrações, como falado aqui, realmente não repassar o dinheiro na época que é para ser repassado, ficar em aberto com a Santa Casa, mas não é o caso desses 6 meses. Todos os planos feitos pela Santa Casa estão sendo pagos rigorosamente pelo prefeito Dimas. E se houve erro na administração da Santa Casa, também nem posso falar de quem está lá hoje, porque quem está lá hoje foi colocado pela juíza, para que tomasse conta e tentasse manter o padrão de atendimento, porque é se não a mais importante entidade que nós temos na nossa cidade. Não é isso? Existem vereadores com mais tempo de casa aqui, eu estou aqui completando agora 8 anos, e sempre teve o déficit orçamentário dentro da Santa Casa. Sempre teve. Agora, querer jogar o peso, a culpa, vamos dizer assim, a culpa da situação que nós estamos tentando ajudar e resolver, porque eu vejo todos os vereadores, tanto na parte de fiscalização, quanto na parte de ajudar a Santa Casa, trazendo recursos para ajudar financeiramente, trazendo ajudas de mantimentos, que eu vejo no passado aí, todo mundo trabalhando para ajudar a Santa Casa, jogar essa culpa nas costas do Dimas. Quem está me assistindo aí sabe que eu nunca vi uma pessoa tão justa quanto o Dimas está sendo com a Santa Casa. Permite uma parte, vereador? Permito que eu citei o nome de Vossa Excelência.
Eu também compartilho de Vossa Excelência sobre essa questão da atuação da atual gestão, do prefeito Dimas, em relação à Santa Casa. Pode-se falar o que for, mas jamais vão poder negar que o Dimas, o nosso prefeito, está tentando ajudar a Santa Casa. Talvez pelo conhecimento que ele tenha, até de trabalhar na Santa Casa, tudo, e assim, conversando com o Dimas, e também vendo as ações, de querer pegar, ajudar a Santa Casa a renegociar uma dívida atual que praticamente é impagável, junto com alguns bancos, buscando novos financiamentos para conseguir manter esse hospital em pé. Então, assim, falar que o prefeito tem culpa do que está acontecendo, jogar nas costas do atual prefeito a situação da Santa Casa, isso sim é totalmente errôneo, nós não podemos aceitar. Porque eu nunca vi, até o momento, alguém tentar ajudar tanto na prática, de chegar, se reunir com o banco, para tentar ajudar a fazer refinanciamento, para manter esse hospital em pé. Então, assim, nós temos sim que dar as mãos ao prefeito nesse sentido e tentar ajudar da melhor forma possível a melhorar esse hospital. E, sem dúvida alguma, se tem dívida, se a Prefeitura de Pirassununga tem dívida com a Santa Casa... Mais 10 minutos, vereador. Obrigado, presidente. Se a Prefeitura tem dívida com a Santa Casa, não é dessa gestão, porque tudo que foi feito ou foi prometido está sendo pago até com antecedência. Até com antecedência. Então, tem sim que buscar as informações, ver o que é justo e o que não é. Mas jogar nas costas do atual prefeito que não está ajudando, aí não dá para aceitar, porque a população está vendo exatamente a vontade do prefeito em tentar melhorar, principalmente a saúde de Pirassununga. Obrigado. Até porque vocês que estão acompanhando aí, o nosso prefeito é um prefeito que encara as redes sociais. Ele posta, ele comenta, e vocês têm ciência de tudo que está acontecendo na nossa cidade, porque ele é diferente. Dá uma parte, nobre, vereador. Vereador Natal Furlão também havia citado Vossa Excelência antes, num comentário meu. Obrigado pela parte. Eu sempre falo, eu ando muito a cidade, todos os dias eu estou andando pela cidade. Eu sempre falo para o povo de Pirassununga, gente, graças a Deus, nós temos um médico que é prefeito e gosta de ajudar a população e a Santa Casa de Pirassununga. Porque eu já tive vários mandados aqui, eu sempre vejo como é que funciona, e esse prefeito está tentando fazer o melhor pela Santa Casa. E se Deus quiser, ele vai conseguir tirar essa Santa Casa do atoleiro, porque tem muita coisa errada lá dentro, e eu não sei como é que vai fazer para tirar, mas ele vai conseguir, eu tenho certeza disso. No entanto, na fala... Oportuno você me dar uma parte? Pode contar, depois você me dá, não tem problema. Eu citei Vossa Excelência na minha fala, né? Vicky, Luciano. Pois não, vereador. Eu queria apenas fazer a seguinte colocação. Não podemos, de maneira nenhuma, negar, certo, o trabalho, a vontade, a persistência que o prefeito Dimas está pregando para tentar salvar a nossa Santa Casa. Consoante, com referência aos repasses devidos e procurando de toda maneira possível, até com a possibilidade de angariar financiamentos junto às instituições bancárias para a Santa Casa, para que possa realmente a Santa Casa sair, desculpe, entre aspas, nesse atoleiro que se encontra. Hoje nós fizemos um ofício pedindo algumas informações à Santa Casa, porque da parte da Prefeitura nós já temos. Então, fica aqui só registrado que nós estamos aqui para fazer delongas, nem politicagem a respeito. Tem que dar a mão, a palmatória realmente ao trabalho que é desenvolvido pelo nosso prefeito. Resumindo o que Vossa Excelência Vicky falou, não podemos usar a pandemia como palanque político, uma política que não é bem vista. Nós podemos tentar ajudar, mas usar para fazer a autopromoção, isso não existe. Nesta Casa de Leis eu não vi, mas nós não podemos deixar isso acontecer nem nas redes sociais. É o fim da picada das pessoas usarem a pandemia, usarem
a situação que a Santa Casa está hoje para se autopromover. É o fim da picada. O vereador Zé Castro já havia citado a Vossa Excelência no início? Não, dentro do que o senhor vereador está falando, até nós tivemos informação que o prefeito, Dr. Dimas, intercedeu entre os provedores referente ao afastamento daqueles médicos, né, que tiveram afastamento da coordenação da onde trabalhavam, referente ao momento que nós estamos vivendo. Então, a partir disso também, além de prefeito, além de trabalhar como médico, intercedendo e deixando a nossa cidade melhor, sem ser afastamento daqueles médicos que foram colocados dentro da provedoria. Resumindo, nós só temos a agradecer, nesse momento de pandemia, de dificuldade da Santa Casa, a administração que o Dr. Dimas vem fazendo nessa cidade. É diferencial perante as outras cidades adjacentes. Veja os números de Pirassununga, que foi implantado um sistema desde o início adotado, que fez a diferença. Uma cidade aqui do lado, com 35, 40 mil habitantes, tem 1.300 contaminados, com 32 mortes. Mais para cá um pouquinho, a cidade com 1.800 contaminados, com mais de 60 mortes. E a gente querer jogar a culpa em cima do nosso prefeito Dimas é ao contrário. Ainda bem que o Dimas é médico. É a minha opinião. Muito obrigado, presidente, pela essa tarde. Encerro as minhas falas aqui, desejando a todos que vamos nos unir. Em vez de tacar pedras, se a gente se juntar, a gente vai fazer uma cidade melhor. Isso é para os 10 vereadores, porque nós aqui representamos 100% na totalidade a nossa comunidade pirassununguense. Muito obrigado, presidente. Não há mais vereador inscrito, senhor presidente. Obrigado, meu secretário. Não há mais vereador inscrito, então nada mais a tratar. A presidência dá por encerrada esta sessão, desejando a todos uma semana abençoada.